Olá pessoal, vamos então dar continuidade aos nossos estudos. Espero que você esteja lendo a apostila, acompanhando as atividades práticas, para que você se forme um socorrista completo. Nós tínhamos terminado na camisa de força e agora nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a diferença entre urgência e emergência. A urgência é uma situação em que a vítima precisa de uma assistência imediata. Ela não tem assim um risco de vida, precisa ser atendida, é claro, mas não tem aquele desespero da equipe. Já a emergência é quando não há o tempo a perder. Você chega lá, por exemplo, a pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e você não tem que pensar muito, você tem que executar e ela tem outros problemas, tem que atender a prioridade porque é uma emergência, a vida dela está em risco. E agora é claro que uma urgência pode evoluir para uma emergência, por exemplo, uma fratura onde há uma hemorragia e se você demorar muito para atender e ficar com muito detalhe, esperando e demorando muito, aquela hemorragia pode fazer com que a vítima entre em choque e tenha até uma parada cardíaca. Então ela evoluiu de uma urgência para uma emergência. O resgate é o ato de tirar uma ou mais vítimas de um local de difícil acesso para que técnicos e pessoas de outras áreas atuem. Aqui na imagem nós temos uma figura bem completa, onde nós temos um acidente com um caminhão e o corpo de bombeiros está fazendo a retirada, cortando o caminhão e fazendo a retirada, a extração dessa vítima e entregando para as equipes do SAMU. É um trabalho de equipe, é um trabalho completo. Normalmente quem faz atividades de resgate é o corpo de bombeiros ou o bombeiro civil dentro de uma empresa, desde que ele tenha os treinamentos para espaços confinados, resgates em altura, desabamento, queda de homem ao mar, etc. Normalmente o pessoal de SAMU, que tem sua formação em enfermagem ou médico, não tem o treinamento para isso. É claro que todas as pessoas podem ser treinadas como resgate. Um exemplo são as equipes das concessionárias de pista, onde lá o pessoal da enfermagem, os condutores, eles são treinados também em resgate, porque você tem um acidente no meio de uma pista, longe de qualquer corpo de bombeiro, não dá para esperar o bombeiro chegar. Então esse pessoal é treinado para também executar resgate. Na área urbana, normalmente é a missão do corpo de bombeiros e dentro de uma empresa que tem a bombeiro civil, é a missão do bombeiro civil fazer o resgate dessas pessoas e depois entregar para a equipe do ambulatório. As vítimas têm direitos e nós, como socorristas, temos que respeitar o direito dessas vítimas. Desde que ela seja adulta, ela esteja consciente de que sofreu um acidente, ela tenha clareza de raciocínio da gravidade do seu problema e ela tenha o direito de optar pela recusa do atendimento. Nos anexos da nossa apostila, nós temos lá um modelo de termo de recusa de atendimento. Se você vai atender uma pessoa, mesmo em âmbito particular, dentro de uma empresa, e essa pessoa não quer ser atendida, ela entende que houve um acidente, ela sabe que se acidentou, ela sabe que é importante ir para o hospital, mas ela não deseja ir com você, ou porque ela quer ir com um amigo, ou com parentes, ou com meios próprios, não importa, é importante que você faça com que ela assine esse termo e ela deixe declarado que foi atendida por você e se recusou o atendimento, para que amanhã ou depois, se isso virar um processo judicial, você não seja acusado de omissão de socorro. Se estiver envolvido uma criança, aí o pai, a mãe ou o responsável legal pode recusar o atendimento. Se tiver envolvido pessoas que estão sob efeito de álcool, de drogas, ou elas são mentalmente problemáticas, ela não tem o direito de recusa, só se tiver alguém adulto responsável junto com ela. Senão nós temos que fazer o socorro. Um direito que a vítima tem é o sigilo. O socorrista não pode prestar cuidado a um paciente e depois ficar comentando com as pessoas das suas ocorrências, da intimidade daquela vítima, do que aconteceu ou deixou de acontecer. Normalmente, e a imprensa gosta muito de saber detalhes, que o socorrista não deve ficar iludido aí de aparecer na televisão, ele tem que ter informações técnicas. Cheguei no local, a vítima se encontrava desse jeito, daquele jeito, foi feito isso, foi feito aquilo. Quem pode saber detalhes de ocorrência
são os meios policiais e judiciais. Se isso virar um processo e você for chamado para depor, você vai contar tecnicamente as suas ocorrências. O que acontece muitas vezes no meio dos socorristas é o que a gente chama de estudo de caso. Você comenta ocorrências que você atendeu no meio da equipe para analisar se o seu procedimento foi correto, para analisar se você podia fazer de uma outra forma, ouvir a opinião de outro colega. Lá no Corpo de Bombeiros era costume nosso, depois de atender alguns tipos de ocorrência, a gente simulava dentro do quartel o ambiente daquela ocorrência e começávamos a discutir, olha, podia ser feito assim, vamos tentar fazer daquele jeito, vamos fazer de outro, porque às vezes nesse estudo de caso, aí você consegue uma melhora na qualidade técnica das suas ocorrências, mas jamais em termos de fofoca ou comentar com outras pessoas as ocorrências. Um outro direito que a vítima tem é a identificação do socorrista. A vítima tem o direito de saber quem está socorrendo. Então tenha por hábito, quando chegar numa ocorrência, você já chega se apresentando. Oi, meu amigo, aqui quem fala é Loyola, eu sou socorrista, estou aqui para te ajudar, o que aconteceu com você. Nesse momento você vai conseguir duas coisas. A primeira é que você vai ter um direito da vítima exercido. Você já está se identificando e ela já sabe quem é você. E o segundo, que quando você começa a estabelecer uma comunicação com a vítima, essa pessoa cria um elo de confiança com o socorrista, com você. Esse elo de segurança vai fazer com que os sinais da vítima se estabilizem um pouco mais. Ela estava no meio de uma ocorrência, estava assustada, estava com dor, e aí ela vê que tem alguém lá que está bem postado, que está falando com tranquilidade, ela se acalma e isso facilita com que seu batimento cardíaco comece a voltar ao normal, sua respiração comece a voltar ao normal e ela começa a ficar mais tranquila, concatenar as ideias. Nesse momento também você vai conseguir fazer uma análise se o nível de consciência dela, se há algum dano neurológico, se o que ela está falando tem a ver com a ocorrência, você pergunta o nome dela, quantos anos ela tem, onde ela mora, vai fazendo perguntas básicas para nesse momento você já está fazendo até uma análise dos danos, os possíveis danos neurológicos. A vítima tem o direito também de saber os procedimentos que vão ser feitos. Olha, eu vou pegar o seu braço, eu vou colocar ali do lado, vou ter que rasgar essa sua roupa, pede autorização, nós vamos levantar você, esse aqui é minha equipe, vai te ajudar, enfim, tudo que for ser feito tem que ir conversando e explicando para a vítima. Está em moda agora, principalmente na área da enfermagem, a palavra atendimento humanizado. E eu entendo por atendimento humanizado que é o direito da pessoa ser atendida com respeito, com humanidade. Não é um corpo que está ali, é uma pessoa. Essa pessoa tem pai, essa pessoa tem mãe, tem filhos, tem marido, tem esposa, tem amigos, tem sonhos, tem intimidade, ela tem medo, ela tem dor, e nós temos que respeitar. Às vezes uma pessoa tem um ferimento bem leve, só que a sensibilidade dela à dor é muito baixa, a resistência dela à dor é muito baixa, e ela fica desesperada, agoniada, e a gente tem que chegar lá e respeitar esse sentimento dela e procurar acalmá-la. Então o atendimento humanizado é um dos direitos da vítima. Ser socorrista é muito bom, mas não é todo mundo que consegue ser socorrista. A pessoa tem que ter um perfil adequado, porque nós nunca seremos chamados para uma ocorrência quando as coisas estiverem bem. Sempre que o bombeiro, sempre que o SAMU, sempre que um socorrista é chamado para alguma coisa, algo ruim está acontecendo, algo saiu do controle, e aquelas pessoas que estão lá, elas não conseguiram resolver por si só e chamaram o bombeiro, e chamaram o socorrista ou chamaram o SAMU. Então você tem que entender que quando você entrar num ambiente de ocorrência, aquele cenário estará tenso, aquele cenário estará emocionalmente alterado, e você tem que ter o controle emocional suficiente para administrar esse cenário todo e fazer um bom atendimento para a vítima. Por isso que é extremamente importante que o socorrista seja altamente disciplinado. E nós vamos ver agora umas características do perfil do socorrista. Um deles é o condicionamento físico. Você vai carregar uma vítima numa prancha, ela pesa 180 quilos, ela está no terceiro andar de um prédio sem elevador, e você vai ter que descer ela pelas escadas até chegar na ambulância lá fora. Então vai ter que ter um condicionamento físico. Não há necessidade que o socorrista seja
um super campeão de levantamento de pesos e nem seja um atleta, mas ele tem que ter uma condição física para aguentar alguns esforços que são necessários. Se você vai atender uma ocorrência, por exemplo, no meio do mato, vai subir um morro, vai descer um morro, vai passar por um rio, vai passar por um muro, vai passar numa construção civil, 10 andares de obra e ainda não tem elevador, é claro, você vai subir 10 andares de escada e vai descer 10 andares com a vítima. O pessoal vai ajudar? O pessoal vai ajudar, mas você vai ter que fazer esse esforço. Então a gente sempre aconselha, e nas nossas atividades práticas a gente começa já com uma partezinha física, que é para que você consiga entender o quanto você está bom ou quanto você está ruim na sua parte física e comece a trabalhar isso. Faça uma academia, faça uma caminhada, enfim, corra atrás de melhorar seu condicionamento físico. Uma outra questão é a apresentação pessoal. Imagine que você é uma vítima, está lá no meio da rua, chega um socorrista, está com a roupa suja, rasgado, o cabelo todo desgrenhado, se é um homem está com barba para fazer, se é a mulher está com excesso de maquiagem ou cabelo solto, as mãos estão sujas, o uniforme amarrotado. Qual é a sensação que essa pessoa vai ter quando for socorrida por você? Será que essa pessoa vai se sentir bem, vai falar, poxa vida, eu estou agora salvo, veio um rapaz para me salvar, ou ele vai ficar com mais medo do socorrista do que da própria ocorrência? Então, é extremamente importante que você regule a sua apresentação pessoal em termos de roupa, a sua apresentação pessoal em termos de cabelo, de barba para os homens, não usar excesso de maquiagem às mulheres, também não é ficar sem maquiagem, mas aquela coisa neutra, não usar perfumes fortes, o linguajar tem que ser tranquilo, tem que ser calmo, firme, mas calmo, tranquilo. Então é o cartão de visita, e esse cartão de visita vai representar a segurança que a vítima vai ter no socorrista. A outra coisa é a discrição e sigilo, nós já comentamos isso, que é também um direito da vítima. Nós temos que ser discretos, temos que ser sigilosos. Você vai fazer um atendimento, tem que rasgar a roupa da vítima, ou levantar a saia, ou levantar a blusa, abrir calça, e vai expor ali para o público as partes íntimas, então tem que ter uma maneira de proteger isso. A gente do bombeiro usa muita capa do bombeiro, mas pode usar um lençol, um cobertor, ou afastar as pessoas. Hoje todo mundo, quando se depara com um acidente, em vez de ajudar, vai filmar e vai fotografar, e aí você está expondo as partes íntimas de uma vítima, e aí já está aparecendo na internet, já está todo mundo vendo. E eu não gostaria particularmente que a minha mãe ou a minha esposa estivesse exposta no meio da rua, porque o socorrista não soube ser discreto e sigiloso. Uma outra questão extremamente importante é o controle do vocabulário. As pessoas falam palavrão de maneira natural, e eu não vejo problema, que não sou santo e nem quero que você seja santo. Mas se você não controlar seu vocabulário e saber que naquele momento você não pode falar um palavrão, que você não pode gritar, imagine que você vai atender uma ocorrência complicada e o seu colega de plantão seja uma pessoa extremamente mole, extremamente difícil de trabalhar, e você começa a ficar tenso e nervoso, ou a vítima ali está agitada, ou um parente da vítima está nervoso, agitado e começa a gritar com você, e você começa a bater boca e xingar e falar palavrões. Então você tem que ser firme e você tem que ter o controle da ocorrência. Mas ser firme e ter o controle da ocorrência não é ser mal educado, não é falar palavrão, não é gritar, não é xingar, não é bater em ninguém. Então tem que ter o controle emocional e do vocabulário. E aí já emendando na questão do controle emocional, temos que ter iniciativa. Muitas vezes você está no meio de uma ocorrência, falta um material, ou a situação ela foge dos padrões que você está acostumado, e você tem que ter uma iniciativa, tem que dar uma ordem, faça isso, faça aquilo, tire esse negócio daqui, pegue uma corda, pega um pano ali, enfim, tem que ter uma iniciativa. Saia do que eu costumo dizer muito para os alunos, saia da caixa. Se você ficar dentro da caixa, você só vai atender ocorrências que você treinou em sala de aula. E eu vou dizer uma coisa para você com todos os anos de experiência que eu tenho. Jamais você vai atender ocorrências iguais à de sala de aula, com todo mundo ali, piso frio, ar-condicionado e essas questões todas. Você vai entrar num ambiente de guerra, as pessoas estão nervosas, às vezes está chovendo, às vezes derramou gasolina, às vezes tem óleo na pista, tem
se você está numa construção civil, tem todo o aspecto de obras e cimento e terra, enfim, você tem que ter, sair da caixa, e muitas vezes na hora tem que ter ali uma esperteza e tem que ter uma iniciativa e começar a procurar soluções para melhor atender a sua vítima. Tem que ser amável. Ser amável, ser firme, não quer dizer ser grosso. Você pode ser amável com as pessoas, você tem que entender o sofrimento dessa pessoa, você tem que entender que essa pessoa está passando por um momento difícil, e ela vai olhar para você e vai ver você como o salvador. Você é aquela pessoa que vai tirar ela daquela situação ruim e levá-la para uma situação boa. Então seja amável e compreensivo com as pessoas. Tenha criatividade, procure soluções, procure maneiras de fazer o seu melhor possível com a situação do momento. Lembre-se que um familiar querido seu pode ser socorrido em qualquer emergência. E eu tenho certeza que você gostaria que essa pessoa, querida sua, fosse atendida da melhor maneira possível. Então atenda você todas as pessoas da melhor maneira possível. Eu coloquei essa imagem de uma senhora negra, pobre e velha. Porque imagine chegar num local, um sujeito todo arrumado, perfumado, vestido num terno, e chega essa senhora. Quem vai ser melhor atendido? A gente sabe muito bem que, infelizmente, isso acontece nas lojas, isso acontece no PS, isso acontece nas farmácias, isso acontece na maior parte dos lugares. Os mais apresentados são melhor atendidos. E, na verdade, quem mais tem carência de atendimento são as pessoas menos favorecidas. Porque a pessoa que está bem, ela vai num hospital, um Albert Einstein, vai num INCOR, vai num hospital particular. Quem vai lá para o SUS são as pessoas necessitadas. E se você quer ser socorrista, o nosso público é esse. O nosso público é o mendigo, o nosso público é o morador de rua, o nosso público é o drogado, o nosso público é o velho abandonado, o nosso público é a criança largada na rua. Esse é o nosso público. E eles têm que ser melhor socorridos, porque o sistema todo já abandonou essa pessoa. Eles são os chamados invisíveis. E eles não podem ser invisíveis para nós socorristas. Às vezes, uma senhora como essa, ela vai todo dia no PS, não porque ela esteja passando mal de verdade. Tanto é que ela chega lá e o pessoal dá um placebo e ela acha que foi muito bem atendida. Às vezes a carência dela não é física, a carência dela é emocional. É uma pessoa abandonada, uma pessoa que precisa ter um cuidado. Então, faça o seu melhor para as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Dê o seu melhor sempre. Uma outra coisa comum é a intervenção de leigos. São pessoas do povo se misturando e querendo te ajudar na ocorrência. E aí nós temos dois aspectos. O aspecto positivo. Você está no meio da rua, vai atender uma ocorrência, não chegou ainda equipe de apoio, ou às vezes nem vem, porque não é o caso, mas você precisa que alguém isole a rua, você precisa que alguém pegue um carro e afaste para o outro lado, você precisa de alguém que vá buscar uma água, você precisa de alguém que te ajude a carregar a vítima, que ela é pesada e você tem que carregar a prancha. Desde que esses leigos sejam bem orientados e bem controlados, com educação, com amabilidade, com firmeza na voz, sabendo o que está falando, sem gaguejar, sem deixar o leigo te engolir, eles são uma boa ajuda. Eu nunca fui numa ocorrência na minha vida que não tivesse pessoas curiosas ou leigos em volta, e a gente sempre usou isso aí. Um aspecto negativo é que se você for um socorrista tímido, se você se retrair, o leigo assume a ocorrência. Você está ali fazendo atendimento, chega um cara falando alto e pega daqui, pega dali, não, para isso, e você se retrai e não assume aquela ocorrência, ele vai fazer do jeito que ele quiser e o responsável legal vai ser você. Então, controle os leigos e não ignore, porque eles são uma ajuda importante, mas tenha eles na mão. Vamos falar um pouquinho. Eu pedi para vocês lerem a portaria 2048 de 2002 do Ministério da Saúde. Portaria 2048, 2048/2002. Essa portaria ela definiu o sistema de saúde do SUS, do SAMU no Brasil. E nesta portaria tem os tipos de ambulância que a gente vai falar agora aqui rapidamente.
Ambulância do tipo A é a ambulância comum de transporte. Ela vai tirar um paciente de um hospital, levar para o outro, vai fazer um exame, ou às vezes vai fazer o que agora tem bastante de transporte, do atendimento domiciliar, que vai lá na casa da pessoa, pega a pessoa, põe dentro da ambulância, leva para fazer o exame, traz de volta, enfim. Ela é composta por 2 profissionais, o motorista, claro, e um técnico ou auxiliar de enfermagem. Dentro da ambulância tem só uma maca e um cilindro de apoio ventilatório, lá um cilindro de oxigênio. A ambulância do tipo B é a ambulância de suporte básico de vida. Ela tem equipamentos de primeiros socorros básicos e é a ambulância que o SAMU tem, que a gente chama de SPV, o suporte básico de vida. Ela é composta pelo motorista e um técnico ou auxiliar de enfermagem. A tipo C é a ambulância do Corpo de Bombeiros. Ela é uma tipo B, que tem todo o material de primeiros socorros, tem ideia, tem aparelhos ventilatórios e tudo mais, e materiais específicos de bombeiros, como cordas, mosquetões, aparelhos para cortar carro, aparelhos para salvamento aquático, terrestre, etc. e tal, que são as atividades típicas do bombeiro. A diferença é que as tipos C são pilotadas exclusivamente por militares e vão com 3 profissionais. E todos eles têm que ter especialização em APH e resgate feito pelo próprio Corpo de Bombeiros. A ambulância tipo D é o que a gente chama de UTI móvel. É uma ambulância que tem, além dos materiais básicos de primeiros socorros, tem materiais avançados para uso para uso invasivo, onde só um médico pode executar. É uma mini UTI. E aí são 3 profissionais também. O condutor, um médico e um enfermeiro. E aí a chamada de SAV, suporte avançado de vida. Então o SAMU tem 2 viaturas, a tipo B e a tipo D. A tipo B é a suporte básico e a tipo D é o que chama de SAV, que é o suporte avançado de vida. A tipo E é a aeronave de transporte, que a Polícia Militar tem e alguns estados é o próprio Corpo de Bombeiros que tem. E em alguns estados também o SAMU tem helicópteros ou aviões para fazer o transporte de pacientes, né? São aeronaves de asa fixa, que são os aviões, ou rotativas, que são os helicópteros. São 3 profissionais também, um piloto, um médico e um enfermeiro. Na verdade, na Polícia Militar, composta por 4 profissionais, porque toda aeronave tem que ter 2 pilotos, tem sempre o piloto e o copiloto. Caso o piloto passe mal, você tem um copiloto. Então, normalmente nas aeronaves de resgate da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós temos 4 profissionais, 2 pilotos, que um assume a função de piloto, outro copiloto, um médico e um enfermeiro. A tipo F é embarcação de transporte. Aqui na nossa região não é muito utilizado, não sei porquê, eu acho que deveria ter, porque nós temos vários braços de água aí aqui na Baixada Santista, e eu acho que uma lanchinha ajudaria muito, mas ela é muito usada no norte. No norte nós tem embarcações até grandes, né? Que ela sempre vai por um condutor, são 3 profissionais também, um condutor, um médico e um enfermeiro. E dentro das viaturas tem diversos equipamentos, a gente vai ver durante o caminhar desse curso, né? São os básicos como DEAs, ANDUs ou reanimadores manuais, as mochilas, as cânulas, cilindros de oxigênio, talasqued, pranchas, macas e muito mais. Um detalhe importante, veja o que está escrito lá embaixo: os cuidados e preparação dos materiais, equipamentos e viaturas é a parte mais importante de qualquer atendimento à emergência, seja do SAMU, seja do Corpo de Bombeiros, seja de ambulâncias de pista, seja de home care, não importa. E eu costumo dizer nas aulas, quando é que começa o atendimento de uma ocorrência? No checklist, assim que você assume o plantão. Então, aqui você tem, por exemplo, 12 horas de plantão. Aquela ocorrência que vai acontecer nas 11 horas e 50 minutos, ou seja, faltando 10 minutos para acabar o seu plantão, e você for atender uma ocorrência, e naquele momento descobrir que o seu cilindro de oxigênio está vazio, que o DEA está com a bateria descarregada, ou que está faltando tala, ou que está faltando luva, ou que está faltando isso, ou que está faltando aquilo, ou que tem coisa quebrada, você passou 12 horas e quando você assumiu o plantão e não fez o checklist,
você já condenou aquela pessoa que vai morrer no fim do seu plantão por omissão sua. Então tenha por hábito, assumir o seu plantão, confira todos os materiais da sua viatura, confira todos os materiais do seu posto de trabalho. Se você é bombeiro, deve ter um posto de trabalho. Se você é enfermeiro, deve ter materiais, medicamentos. Os medicamentos têm validade, é uma coisa importante, o controle das validades. Se você é motorista, condutor de ambulância, você tem que verificar a pressão do pneu, nível de óleo, nível de água, funcionamento das lanternas, funcionamento da sirene, funcionamento dos faróis. Tem que fazer um checklist, limpeza da viatura, material sobressalente. Sempre tenha como hábito, ao assumir o plantão, o Corpo de Bombeiros, ele tem esse hábito. A gente assume o plantão às 7 horas da manhã, se nada mudou, nós já estamos há algum tempo fora. Assume o plantão às 7 horas da manhã, passa ali as novidades, vai tomar um café. Quando é 8 horas da manhã, é o checklist de viaturas, materiais e equipamentos. A gente confere tudo. Isso todos os dias, todas as equipes. E ainda dá uma volta lá nos quarteirões, em torno do quartel, tocando sirene, pisando no freio, ligando seta para ver o funcionamento. Então esse é um hábito que todo mundo que mexe com emergência tem que ter. Seja bombeiro civil, seja socorrista, seja técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, não importa. Mexeu com emergência, tem que estar habituado. Ao assumir o plantão, confira tudo, para que na hora da ocorrência não falte nada. Porque daí você tem tempo de consertar. Por fim, o último assunto desse módulo são os diagnósticos de morte. Nós sabemos que aqui no Brasil, somente o médico pode atestar o óbito. Nós socorristas, que não somos médicos, nós temos que fazer de tudo que estiver ao nosso alcance até o momento que chega um médico, ou que a gente chega a um PS e lá o médico constate o óbito. Mas existem 7 casos. E é importantíssimo que você, socorrista em nível técnico, como eu sou no Corpo de Bombeiros, nós somos nível técnico, nós não somos médicos. É importante que você saiba desses 7 casos, que quando você chegar numa ocorrência e um desses casos tiver acontecido, você não precisa socorrer e não vai incorrer em omissão de socorro. Antes de falar dos 7 casos, vamos entender que existem 3 tipos de morte. A morte clínica, que é a ausência dos sinais vitais. Por exemplo, é a parada cardiorrespiratória. A pessoa não respira e o coração não está batendo, mas tem uma possibilidade de reanimá-la, de ressuscitá-la, de trazê-la de volta. Então, a primeira morte é a morte clínica. A segunda morte é a morte biológica, que é o estado comatoso. A pessoa entrou em coma, ausência de funções cerebrais. A pessoa fica ligada a equipamentos, mas ela está viva, mas biologicamente ela está morta. E a morte óbvia, que é essa que nós vamos discutir, são essas 7 situações em que você chegou na ocorrência, é uma morte óbvia, não tem o que fazer e ninguém vai discutir, ninguém vai acusar você de omissão de socorro. Vamos lá ver. Primeira questão, decapitação, cabeça para um lado, corpo para o outro. Não tem como rosquear a cabeça e fazer algum procedimento. Então você chegou na ocorrência, a pessoa está decapitada, não tem o que fazer. A outra questão é carbonização ou calcinação, a pessoa vítima de queimadura, o corpo todo foi queimado. O carbonizado é quando ela já está, carbonizado é o queimado, e o calcinado é quando ela já está esfarelando, os ossos já estão esfarelando, você já nem consegue mais identificar o que é. Tá bem? Uma morte óbvia. 3. Seccionamento de corpo, olha a figura lá, isso aí é a imagem de internet, mas é um motoqueiro, bateu de frente com um caminhão, ficou metade para um lado e metade para o outro. Morte óbvia. Estado de putrefação ou decomposição. O sujeito já morreu há algum tempo e aí já começou a apodrecer, né? Que é o estado de putrefação, quer dizer, apodrecer, ou vai se decompondo. Também não há o que fazer. Rigidez cadavérica. A pessoa, depois de algumas horas da morte, ela já começa a ter um endurecimento, a rigidez. Também não há o que fazer. Apresentação de manchas hipoestáticas. Hipo quer dizer baixa, estática quer dizer parada. Nós temos dentro do corpo a circulação sanguínea, e ela está por todos os lados. Quando a pessoa morre, pelo fator da gravidade, este sangue vai decantar e vai ficar na parte baixa do corpo. Onde estiver encostado no piso, ou no colchão, ou no chão, não importa, vai criar uma mancha. Quando você vira a pessoa, ela já tem essa mancha. Então,
é sinal de já um tempo de morte. E por último, esmagamento completo de cabeça ou tórax. E aí eu gosto sempre de dizer, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, esse item era exposição de massa encefálica. O pessoal mais antigo que assistir esse vídeo vai lembrar. Antigamente você chegava numa ocorrência e tinha um pedacinho do cérebro para baixo, para fora, você já considerava como morte evidente. Com o passar do tempo, a ciência foi vendo que pessoas que perdem parte do cérebro têm chance ainda de viver. E aí mudou-se de exposição de massa encefálica para esmagamento completo da cabeça ou tórax. Então, se você atender uma ocorrência, o sujeito caiu, foi atropelado, caiu de bicicleta, ou estava de moto sem capacete, e você chega lá, tem um pedaço do cérebro para fora, não é um esmagamento completo, faça o curativo, que a gente vai aprender nas atividades práticas, faça o curativo adequado e socorra imediatamente essa pessoa, porque ela tem chance de ficar viva mesmo sem uma parte do cérebro. Se vai ter sequelas ou não, aí não dá para saber. E com isso, a gente encerra esse outro módulo. Tudo que eu falei está na apostila de forma mais completa. Eu espero que você realmente esteja lendo a apostila, esteja pesquisando na internet. Nós já comentamos sobre essa questão de curso semi-presencial ou semi-EAD, onde a sua participação estudando e pesquisando é extremamente importante. Porque quando a gente se encontrar nas atividades práticas, vamos fazer uma revisão muito rápida e vamos fazer prática. Não dá para ficar voltando a assuntos teóricos. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandem, depois a gente cria um vídeo aí só de perguntas e respostas. Por enquanto é só, pessoal. Até o próximo módulo e um beijo, um abraço. Estudem bastante. Vamos encerrar.